Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa quarta aula para o sexto ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai falar de um aspecto que a gente já falou nas outras aulas, mas a gente vai estudar ele profundamente, que é sobre cultura. Mas a gente vai estudar, além de estudar o conceito na teoria do que é cultura, a gente vai entender como que a cultura influencia nas produções das mais diversas sociedades. E aí eu trouxe exemplos de sociedades para a gente entender como que essa cultura vai afetar nessas produções. A gente meio que já viu um pouco desse conceito em outros momentos, em outras aulas, mas hoje a gente vai ver de outras formas, com outros olhares, certo? Então vamos lá entender e ver o que é cultura. Observem aí. Cultura é um termo complexo e de grande importância para as ciências humanas em geral. Sua etimologia vem do latim culturae, que significa ato de plantar e cultivar. Aos poucos, acabou adquirindo também o sentido de cultivo de conhecimento, certo? Além só do fato de plantar e colher no sentido real, mas também naquele sentido mais de conhecimentos. Continuando, podemos dizer que a cultura engloba os modos comuns e aprendidos de viver, transmitidos pelos indivíduos e grupos em sociedade. Para além de um conjunto de práticas artísticas, tradições ou crenças religiosas, devemos compreender a cultura como uma dimensão da vida cotidiana de determinada sociedade. Então, a cultura é aquilo que a gente tem como dimensão maior dentro de todos esses aspectos que nos ligam, certo, no ideal, numa tradição, desde do aspecto mais simples, como a gente falou em outras aulas, do sentido de cada um dentro da sua rua, por exemplo, de como vocês constituem uma sociedade dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de um país. Por exemplo, o Brasil, culturalmente, é visto como o país do futebol, do carnaval, do samba, mas a gente tem, para além desses aspectos, diversos outros aspectos culturais de outras formas, certo? Por mais que aconteçam com grupos minoritários, não podem ser excluídos, certo? Tem que sim ser considerados como cultura. Mas continuando, observem aí. A nossa cultura brasileira. Assim como a formação étnica do povo brasileiro é vasta e diversa, nossa cultura. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, e entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui. Então a gente tem aí o sentido dos nativos que já estavam aqui na nossa região, dos imigrantes que vieram principalmente no período da colonização. Então vieram pessoas de diversos outros continentes e países e se instalaram e foi assim que foi crescendo a questão da miscigenação, da mistura de povos e foi dando origem a uma cultura única que é a cultura brasileira. A religião, como elemento cultural, também sofreu miscigenação, formando o que chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural. Então, no âmbito religioso, que também é um dos aspectos da cultura, a gente tem diversas religiões, tanto as religiões cristãs e aí protestantes ou católicas, a gente, como também as religiões de matriz africanas que foram através dos escravos que foram trazidos para cá. E a gente também tem outras religiões, como as religiões indígenas, religiões mais espirituais. Então, a partir dessa mistura e miscigenação de culturas e povos, a cultura brasileira foi se moldando nessa diversidade muito grande, certo? Então, continuando, observem aí. Como que a produção indígena vai influenciar na cultura brasileira? De modo geral, as sociedades indígenas são sociedades sem propriedade privada, de habitação coletiva, igualitárias e descentralizadas politicamente e com status social distinto segundo a divisão do trabalho. Isso é falando de um modo geral, certo? De um modo amplo. Já falamos que tem as divisões, cada um vai ter uma identidade única, mas de forma geral é isso.
Normalmente, os homens se encarregam da construção da aldeia, da guerra, caça e pesca, da liderança tribal e dos rituais xamânicos, enquanto as mulheres lidam do plantio e da colheita, preparam os alimentos e produzem tecidos, adornos e utensílios. Então, meio que nessa divisão, principalmente nessa polarização, no sentido de cultura indígena nativa, certo? Quando a gente pensa dos nativos, realmente tem essa divisão do trabalho. Os homens geralmente caçam, pescam, cuidam desse lado, as mulheres plantam, colhem, fazem os artesanatos. Então tem essas divisões. Através disso, já se inicia-se o processo de produção tanto cultural quanto produção natural, porque é aí que vai dar criação para as mais diversas ciências que a gente tem, certo? Então, através dessas evoluções, dessas transformações pela cultura, a gente vai ter uma sociedade totalmente dinamizada como a gente tem hoje. Então, vamos entender melhor esses aspectos. Observem aí. A educação das crianças, isso ainda falando da produção indígena. E a educação é outra forma de produção também. Quando a gente fala de produção, não é só o ato de plantar e de colher, ou o ato de caçar e pescar. A educação é sim uma produção. Então, a educação das crianças é geralmente compartilhada por todos. Contudo, nos anos iniciais, é a mulher quem cuida dos filhos. As culturas indígenas são, via de regra, baseadas na oralidade. Contudo, mesmo na ausência da escrita, uma diversidade de sinais e de outras formas gráficas cumprem um papel comunicativo. O grafismo pintado nos corpos indígenas, em seus trajes e utensílios, marca a identidade de cada povo. Um determinado desenho na pintura corporal, por exemplo, pode indicar a quantidade de filhos, a ocupação do índio dentro da tribo ou o cumprimento dos ritos de passagem. Então, aí tem duas imagens, uma ali que são esses grafismos indígenas, e aqui do lado direito a gente tem essas imagens de grafismos corporais, e cada um desses símbolos vai trazer uma produção diferente dentro dessa identidade cultural indígena. Mas continuando, observem aí. Os objetos produzidos pelas culturas indígenas, apesar do evidente valor estético, são de uso cotidiano ou ritual, bem como para trocas com povos vizinhos. Então, os índios eles fabricavam e criavam esses utensílios para uma necessidade específica. Então, geralmente, eles, por mais que a gente ache bonito e sejam tratados como obras de arte, os próprios indígenas eles não reconhecem assim, certo? Assim, entre esses povos destaca-se a importância da música, dança, arte plumária, cestária, cerâmica, tecelagem e a pintura corporal. Então, cada um desses elementos são uma forma de produção cultural indígena, certo? De produzir cultura através desses laços das sociedades. Continuando, a cultura material também dos povos indígenas. A cultura material indígena se resume a algumas ferramentas, armas, adornos e muitas vezes habitações para povos caçadores-coletores, nômades, os quais praticam pesca e agricultura de subsistência e se mudam periodicamente, segundo a sazonalidade e a disponibilidade de recursos naturais. E aí tem uma imagem que representa um pouco dessa cultura material produzida pelos indígenas. É outro exemplo de produção indígena, certo? São esses adornos, geralmente feitos de penas, de plumas, esses machadinhos, o arco, a flecha. Então, tudo isso são exemplos de produção de cultura material indígena. Agora, então, a gente vai fazer a nossa atividade, certo? Para a gente poder tentar melhor fixar o nosso conteúdo. E aí, no final da segunda questão, a gente dá uma revisada rápida sobre essa produção cultural que a gente viu na aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Defina o que é cultura. Uma questão básica. Está perguntando o que é cultura. Qual que é o conceito de cultura? De uma forma que a gente consiga compreender. Então, vamos lá. Observe. Podemos dizer que a cultura engloba os modos comuns e aprendidos de viver, transmitido pelos indivíduos e grupos em sociedade. Então, tudo aquilo que os indivíduos de uma sociedade produzem e transmitem entre si. Para além de um conjunto de práticas artísticas, tradições ou crenças religiosas,
devemos compreender a cultura como uma dimensão da vida cotidiana de determinada sociedade. Então, a cultura é o maior traço, o maior laço que uma determinada sociedade vai ter dentro do aspecto amplo, certo? Quando a gente pensa em símbolos que cada sociedade, em crenças, em religião, em todos esses aspectos que a gente viu, até na própria culinária, na música, na dança, na fala, no idioma. Então, todos esses aspectos são marcas de tradições e de elementos culturais. Segunda questão. Cite exemplos de formas de produção indígena. Então, basicamente, citar exemplos de produções que os indígenas tiveram, dentro dessa dinâmica que a gente falou de produção, certo? Da importância da produção. Então, vamos lá ver alguns exemplos de formas de produção indígena. O grafismo pintado nos corpos indígenas, então aí já tem uma forma de produção, porque aqueles grafismos, aquelas pinturas que eles fazem nos corpos, eles têm um significado, têm uma simbologia para dentro da cultura indígena, certo? Que faz parte daquela sociedade, daquele povo. Então, tem um porquê, tem uma explicação, não é simplesmente pela beleza, pela estética, tem um significado dentro do contexto cultural e histórico. As ferramentas, as armas, os adornos e muitas vezes habitações para povos caçadores-coletores nômades, que eram quem viviam sem ter uma habitação fixa, de acordo com o que a terra e a natureza ofertava, os quais praticam pesca e agricultura de subsistência e se mudam periodicamente, segundo a sazonalidade e a disponibilidade de recursos naturais. Então, ficam na terra dependendo do que a terra está oferecendo, dos recursos que estão oferecendo, que são esses povos considerados nômades, que a gente viu quando estudou lá a questão da pré-história, certo? Então, é a partir desse significado que a gente vai entender que essas produções, certo, de pinturas, de grafismo, de arte, de cerâmica, de tecelagem, são produções igualmente importantes para a cultura indígena. E ali finalizando, a gente também tem produções na música, na dança, na arte plumária, na cestaria, cerâmica, tecelagem e também a pintura corporal, que engloba tudo que a gente já abordou, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido os nossos objetivos dessa aula. A gente falou um pouquinho nesse ciclo sobre essas questões culturais, de identidade, de importância de reconhecimento, de importância de saber que não temos uma cultura única, e nossa cultura ela é plural, então são diversas culturas. Então em determinado momento essas culturas vão se chocar e aí vai gerar uma criação de uma nova cultura, então a cultura ela vai evoluindo, certo? Não é uma coisa estagnada, parada. Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender esse objetivo. A gente vai ficando por aqui. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem e assistir qualquer outra aula também, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até uma próxima.